no dia do aparecimento de Srila Bhaktivinoda Thakura. Domingo, 17 de outubro de 1955. Sua Divina Graça Om Vishnupad Srila Bhaktisundar Govinda Devi Goswami Maharaj. Dentro de um curto espaço de tempo, o nome de Srila Bhaktivinoda Thakura se espalhou por toda parte e muitos senhores educados e respeitados se juntaram a ele como servos durante seus passatempos como um acharya, engajado na pregação do Dharma. Antes da pregação de Srila Thakura, o puro Vaishnava Dharma, pregado por Sriman Mahaprabhu, havia se tornado tão degradado, corrompido e desordenado por pessoas egoístas, que as pessoas consideravam Vaishnava Dharma como algo extremamente desprezível, como o Dharma de pessoas detestáveis de baixa natureza. No entanto, pelo aparecimento e esforço de Srila Bhaktivinoda, o Vaishnava Dharma tornou-se livre da degradação. Mais uma vez auto-manifestou sua natureza pura, como o Dharma da alma, situado no topo dos chefes de todos os outros Dharmas, e alcançou a beleza como a do recém-ressuscitado sol brilhando no céu de Dharmas do mundo. Todas as almas virtuosas entenderam que Vaishnava Dharma é o único e puro, refulgente, não invejoso, devocional e agradável Dharma do ser interno, do qual não existe nenhuma duplicidade ou contaminação. Eles entenderam que se todos os outros dharmas estão perfeitamente executados, individual e coletivamente, então eles vão atingir a posição boa das escadas em direção ao Vaishnava Dharma. Então aqui no início da aula, Srila Govinda Maharaj está falando que da época de Mahaprabhu, em torno de 1500, os primeiros anos de 1500, até Srila Bhaktivinoda aparecer no século XIX, foi se corrompendo o Vaishnava Dharma, a religião, a filosofia Vaishnava. Foi se corrompendo porque por interesses próprios, por vários interesses próprios, Srila Govinda Maharaj vai descrever agora, daqui a pouco. E aí foi se corrompendo. Srila Bhaktivinoda, ele restabeleceu o Vaishnava Dharma. E estava tão corrompido, degradado, que era mal visto por todos. Foi muito mal visto por todos, até Srila Bhaktivinoda Thakura chegar, aparecer. E aí ele restabeleceu o Dharma correto, a filosofia correta, sem corrupção, sem ser corrompido, sem ter interesses materiais. E aí realmente as pessoas começaram a ver que o Vaishnava Dharma é a filosofia mais pura. E como foi dito por Srila Govinda Maharaj, se a pessoa fizer os outros dharmas da forma correta, tanto individual como coletiva, ele terá uma boa posição na escada para chegar no Vaishnava Dharma, que é realmente o que Sriman Mahaprabhu falou, as orientações de Sriman Mahaprabhu. Então, Srila Bhaktivinoda Thakura foi tão importante que se ele não tivesse aparecido, nós não estaremos aqui falando de algo que Mahaprabhu falou, estaria tudo corrompido. Todos falando do seu próprio interesse, o que Mahaprabhu falou. Então, ele é extremamente importante na nossa filosofia Gaudiya Vaishnava. Eu ofereço minha reverência perante Shri Guru, o libertador do desamparado,
por cuja misericórdia um mudo pode falar e um aleijado pode subir uma montanha. Eu ofereço minha reverência perante você, Srila Satchidanandana Bhaktivinoda Thakura, a personificação da potência de Shri Goura, o maior seguidor de Srila Rupa Goswami Prabhu. Eu eternamente ofereço a minha reverência perante os devotos do Senhor Supremo, que são salvadores dos caídos, oceanos de misericórdia e árvores realizadoras dos desejos. Hoje, na ausência de Shri Guru Pada Padma, do Mate, estou diante de todos vocês por seu desejo de glorificar Srila Bhaktivinoda Thakura. Uma pessoa caída, baixa, materialista como eu, não tem qualificação para cantar as glórias supramundanas de Thakur Mahasaya. Existência supramundana não é perceptível materialmente. As escrituras reveladas constantemente dizem isso. Sri Chaitanya Charitamrita. Então, Srila Govinda Maharaj, ele deu essa aula em 1955, porque Srila Siddhar Maharaj não estava no local. Então, ele falou para Srila Govinda Maharaj dar a aula com 25 anos. E a Srila Bhaktivinoda Thakura é tão elevado, e Srila Govinda Maharaj tão humilde, que ele fala que ele não tem capacidade de glorificar Srila Bhaktivinoda Thakura. Nós não temos capacidade de glorificá-lo, mas Srila Govinda Maharaj tem. Mas ele, com a sua humildade, ele falou que não. E como ele falou, né, aquele verso, aquele sloka que é muito conhecido, com a misericórdia do Guru, através da misericórdia do Guru, um mudo pode falar, um tolo, uma pessoa tola pode pregar, e uma pessoa manca, uma pessoa que tem problema para a locomoção, ela pode subir uma montanha, ela pode ultrapassar uma montanha, tudo com a misericórdia do Guru. Então, por isso que ele está se referindo a isso, que pela misericórdia do Guru dele, Srila Siddhar Maharaj, ele está dando essa aula. Mas ele se julgava que não tinha nenhuma qualificação, mas não é verdade. Quando as pessoas novas escutam isso, normalmente no mundo material, todo mundo fica se vangloriando, fala até o que é mentira, para que esteja um status, para que seja admitido no emprego. Temos um caso no Brasil muito recente de uma pessoa que falsificou assim, ele colocou dados mentirosos do currículo para entrar no governo. Então, no mundo material assim, mas as pessoas, os grandes Vaishnavas, os devotos realmente que seguem, eles se acham realmente humildes, eles não estão falando, eles se acham realmente caídos. Eles não estão falando isso para todos falarem, nossa, como ele é humilde. Não, eles se acham realmente caídos. Srila Krishna Das Kaviraj Goswami, que escreveu Chaitanya Charitamrita, ele fala, eu sou mais baixo, eu sou menor do que um inseto que fica nas fezes, do que uma larva que fica nas fezes. Eu sou mais baixo do que isso. Mas ele não falava isso para se vangloriar, para todos chegarem, nossa, como ele é humilde. Não, realmente ele se sentia assim. Outro dia, Srila Acharya Maharaj deu uma aula falando que a pessoa que fica falando, não fala jai para mim, eu não quero a guirlanda, esse é o que mais quer. Srila Acharya Maharaj falou isso na aula. Todos querem glória, todos querem prestígio. Mas um guru como o Srila Govinda Maharaj não, ele se achava desqualificado para falar sobre Srila Bhaktivinoda Thakura. E quem é Srila Bhaktivinoda Thakura? Ele é um Mahajani, ele é considerado Mahajani, uma das grandes almas que apareceram. Narada Muni, Shukadeva Goswami, Rupa Goswami, são tudo Mahajanis.
E ele é considerado, Maharaji, ele é considerado o 7º Goswami de Vrindavana. Depois vamos falar sobre isso também, mas Srila Govinda Maharaj, com muita humildade, está dizendo que não tem como qualificar Srila Bhaktivinoda Thakura. O Senhor Supremo e seus devotos, seus associados, são transcendentais. Seus nomes, formas, qualidades, passatempos, associados e natureza são transcendentais. Não é possível entendê-los com a ajuda de conhecimento derivado dos sentidos. Este princípio é proclamado claramente em todas as escrituras védicas. Então, o próprio Senhor Supremo e seus associados, como Srila Bhaktivinoda Thakura, enfim, todos que estão no altar, no Guru Parampara, eles não são materiais, não são pessoas normais. E com nossos sentidos não conseguiremos identificar isso. Somente consegue saber quem é um Paramahansa, quem é um devoto puro, o outro devoto puro. Nós não temos essa capacidade de saber quem é um devoto puro e quem não é um devoto puro. Srila Govinda Maharaj já falou no seu livro que através das ações da pessoa, através do comportamento da pessoa, podemos mais ou menos identificar, mas não é 100% de certeza. E quem pode falar isso? Um outro Paramahansa. Então, antes de abandonar o corpo, o Guru, ele nomeia o seu sucessor. E esse Guru que é o sucessor, antes de abandonar o corpo, ele nomeia o seu sucessor. E assim funciona a sucessão discipular, Guru Parampara. Então, se o Guru nomeou ele o seu sucessor, temos que segui-lo. Não sabemos se ele é um Paramahansa? Não sabemos. Pelas atitudes dele, podemos perceber quem é um Paramahansa e quem não é, mas não 100%. Então, se o Guru nomeou o seu sucessor, temos que segui-lo. Não importa a nossa mente, o que achamos, temos que seguir o sucessor. Vamos continuar a leitura, então. O Senhor Supremo não pode ser entendido pelo ensino, raciocínio ou aprendizagem. Kata Upanishad. Então, como pode um tolo como eu descrever as glórias do Senhor e seus associados? Ainda assim, eu estou diante de grandes devotos sábios, como todos vocês hoje, apenas pela ordem misericordiosa de Shri Guru Pada Padma, Srila Sridhar Maharaj. Eu tenho ouvido pelos sadhus e gurus que as almas são libertas por cantar as glórias dos devotos. Acharya Vandana. Eu sou desqualificado. Ainda assim, quando empoderado pela misericórdia de Shri Guru Pada Padma, mesmo um corvo pode alcançar a posição de Garuda do Senhor Supremo. Um aleijado pode atingir a capacidade de atravessar uma montanha. Um grande tolo pode iluminar todas as direções com a luz de genialidade e aprendizado. E um mudo pode se tornar um orador como Sarasvati. Portanto, eu em primeiro lugar curvo-me a Shri Guru Pada Padma e oro por sua misericórdia, desejando servi-lo. Pela vontade do Senhor Supremo Shri Gaurachunda, a personificação da sua misericórdia, Srila Bhakti Satchidananda Navinoda Thakura, apareceu neste dia 117 ou 118 anos atrás, na aldeia de Birnagar, no distrito de Nádia, namorada de Shri Goura. As características do Senhor Supremo
e os tempos do aparecimento de seus associados são vistos nas Escrituras. Quando há um declínio do Dharma e uma insurgência de Adharma, o Supremo Senhor ou seus associados aparecem neste mundo para entregar ou manter os sadhus, destruir ou subjugar os canalhas e restabelecer o Dharma. Algum tempo depois do Supremo Senhor Sri Krishna Chaitanya Mahaprabhu vir para a Terra, aquela condição exata tinha lançado as almas deste mundo em trevas. Gradualmente, pela influência do tempo, o significado essencial de todas as escrituras, o completamente puro Vaishnava Dharma, se escondeu, e em seu lugar, as novas formas de dharmas prazerosos da bruxa Maya levaram almas por caminhos equivocados e escuros. Como resultado, o Dharma ficou baseado no julgamento por casta social. A ignorância tomou o lugar da virtuosidade. Yoga tornou-se baseada na busca de prazer. O cultivo do conhecimento tornou-se convertido em vazio. A japa foi praticada para alcançar a fama. Austeridades eram praticadas por animosidade para os outros. Caridade foi dada para adquirir prestígio. Terrível adultério foi cometido em nome de amoroso serviço ao Senhor Supremo. E até mesmo a inteligência estava em conflito. Então, todas essas causas levaram o Dharma puro, o que Mahaprabhu falou e seus associados, à degradação que estava quando Srila Bhaktivinoda Thakura restabeleceu. Então, como foi dito, o yoga estava sendo executado para o prazer dos sentidos, a caridade para a fama e poder, o canto da Japamala, enfim, tudo estava sendo desvirtuado. Maya estava desvirtuando tudo e as pessoas criando suas próprias filosofias, cada um querendo ganhar algo material com a filosofia pura. E aí Srila Bhaktivinoda Thakura veio e restabeleceu isso desde criança. Ele já tinha uma propensão muito grande pela religiosidade. Só um minutinho, que está carregando aqui. Vendo a forte influência do tempo e com a chegada de uma condição extremamente perigosa e temível em suas vidas de serviço, os sadhus ficaram com medo. E quando, com os corações ansiosos, eles fizeram suas preces tristes aos pés do Senhor Supremo para o bem-estar de todas as almas, Srila Sachidananda Bhaktivinoda Thakura, a personificação da misericórdia do avatar da bondade para o mundo, o herói de Nadia, Shri Gaura Sundar, apareceu aumentando a alegria no coração dos sadhus, Srila Bhaktivinoda Thakura, como o pai de Bimalananda, Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur, e iluminou a montanha oriental de Nadia para cumprir os desejos do coração do seu Senhor. Embora o aparecimento e outros passatempos do Senhor Supremo e seus associados podem parecer com coisas materiais, eles são supramundanos. Vocês todos já ouviram falar nisso muitas vezes. Vinculadas aos resultados de seu karma, as almas são forçadas a nascer neste mundo,
a fim de submeter os resultados de suas ações. O Supremo Senhor, ou seus associados, no entanto, por misericórdia, aceitam o passatempo de nascimento por sua própria vontade, a fim de levar almas do mundo material, mundo perigoso, cheio de ansiedade, ao mundo alegre, espiritual, e de doar a eles a sua verdadeira fortuna, a alegria do serviço ao Senhor Supremo. A alma condicionada, é controlado. O outro, o Senhor ou seus devotos, é independente. Uma analogia parcial: prisioneiros e professores, que beneficiam prisioneiros, podem ambos ser detidos dentro de uma prisão. Então, o devoto que vem do mundo transcendental, como o Srila Bhaktivinoda Thakura, ele está na prisão. Nós estamos na prisão da matéria. A alma está presa no corpo material. Srila Bhaktivinoda Thakura e todos os gurus do Parampará, os associados de Deus, eles também estão presos, mas eles vêm para nos dar aula. Eles estão na cadeia, mas para nos ensinar. É temporário esse estágio deles aqui. Eles descendem para nos ensinar durante o período e depois retornam para o mundo transcendental, porque eles eram de lá já. Não são como nós, que nunca estivemos no mundo transcendental. Há uma diva normal como nós, Jivatma, nunca estivemos em Vaikunta, no mundo transcendental. Nunca estivemos no Paravioma, que também é outro nome do mundo transcendental. Eles não, eles estavam lá. Eles são Nityadiva, é chamado Nityadiva. Então eles vieram de lá para nos ajudar. Estão encarcerados como nós aqui, mas há uma diferença. São os professores para nos levar para lá de onde eles vieram. Só depende de nós. E Srila Bhaktivinoda Thakura, ele, na verdade, tem vários passatempos dele, muitos e muitos e muitos passatempos dele. E ele recebeu uma mensagem do mundo transcendental que ele deveria descobrir aonde Srimad Mahaprabhu apareceu. Da mesma forma que Krishna orientou Rupa e Sanatana Goswami a descobrirem os locais sagrados onde Mahaprabhu orientou Rupa e Sanatana Goswami a descobrir os locais sagrados onde Krishna fazia seus passatempos, e não só fazia como faz ainda. Então, Rupa e Sanatana Goswami descobriram onde era o local real do Radha Kunda, do Govinda Kunda. Eles encontraram os locais reais. E Srila Bhaktivinoda Thakura, ele recebeu a mensagem do mundo transcendental para encontrar aonde Srimad Mahaprabhu havia aparecido. E ele dormia 1h30. Na verdade, não é que ele dormia 1h30. Em 1h30 por dia, de 24 horas, ele fazia tudo. Ele tomava banho, ele comia, ele descansava. 1h30 de 24 horas, ele fazia tudo isso. E ele cantava Japamala à noite, em cima do telhado de sua casa, cantando a Japamala. E certa noite, ele estava olhando para o horizonte, cantando a Japamala, e ele viu uma luz muito, muito, muito forte. Você imagina isso. Em 1850, 1870, ele viu isso. Ou pode ser até um pouco mais. Mas antes de 1900, ele viu isso e ele, na hora, ele pensou, é lá o local que Mahaprabhu apareceu. E aí ele caminhou a noite inteira para chegar no local. E chegando no local, quando ele chegou de manhã, ele encontrou somente plantação de tulasi. Só tinha tulasi, tulasi, tulasi. Ele só via tulasi no chão. E aí ele perguntou para os agricultores que estavam em outro local que não tinha tulasi.
que tinha plantação de arroz, enfim, plantação de grãos, perguntou: por que vocês plantaram tula-se nesse local? E aí os agricultores falaram: não, nós não plantamos, nós tiramos elas, plantamos a agricultura, fizemos a agricultura, mas nada foi para frente. E aí abandonamos aquela região, não plantamos mais nada, e essa planta voltou, a tula-se voltou, então só tinha tula-se no local. E isso foi a confirmação para ele. Mas ele não só era a confirmação, mas quem ele chamou? Ele chamou o seu amigo, seu colega, Jagannatha Das Babaji Maharaj, que está ao lado dele no altar quando olhamos de frente. Não quando olhamos pelo aparelho, porque o aparelho inverte a posição do altar, mas quando olhamos presencial, Jagannatha Das Babaji Maharaj está ao lado direito olhando de frente, né? Ele está ao lado direito de Srila Bhaktivinoda Thakura. E ele chamou Jagannatha Das Babaji Maharaj, que já tinha mais de 120 anos na época, ele não andava mais, e ele era transportado através de um cesto grande, os devotos, 2 devotos, colocavam na Índia, eu já vi fotos, né? Nunca vi ninguém na Índia assim, mas já vi fotos, era tipo uma rede com um pedaço de pau, um lado da rede preso num pedaço de pau no ombro de um devoto, o outro pedaço da rede, a outra parte da rede presa no outro pedaço de pau e o outro devoto segurando no ombro. E eles transportavam ele dessa forma. E aí levaram Srila Jagannatha Das Babaji Maharaj para o local. E quando ele chegou lá, ele confirmou que lá era o local de aparecimento de Srimad Mahaprabhu. Por quê? Porque era uma alma pura também. Por isso que ele está no nosso altar. Ele é da sucessão discipular. Então ele é uma alma pura. E quando ele chegou no local, ele saltou do cesto, uma pessoa que já não conseguia mais andar, com toda aquela idade, mais de 100 anos, mais de 120 anos, ele saltou do cesto e começou a dançar em êxtase. Isso é êxtase devocional. Não o êxtase devocional que alguns fazem nos templos, demonstrando que estão alegres, felizes, pulando, né? Não, isso daí é sarradismo. Agora, Jagannatha Das Babaji Maharaj, ele realmente entrou em êxtase. Então, Srila Bhaktivinoda Thakura, ele descobriu o local de aparecimento de Srimad Mahaprabhu. Esse é um dos passatempos dele. Existem várias histórias sobre a vida dele. Um devoto puro. E não só isso. No final, para concluir todo o trabalho dele, ele deixou seu filho, Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakura Prabhupada, que fundou a Gaudiya Mati. Também está no nosso altar. O guru de Srila Sridhar Maharaj, o fundador da nossa missão. Então, Srila Bhaktivinoda Thakura teve mais de 10 filhos, ele teve uma vida de grihasta, mas uma alma pura, uma Rajani. Então, ele é um exemplo para todos nós, e Srila Govinda Maharaj continua a contar a história. Isso de lado, os associados do Senhor Supremo não nascem em qualquer classe social, porque, embora eles nascem no meio de uma classe social, eles não têm nenhuma relação com ela. Hanuman nasceu em uma classe de macacos e servidor do Senhor Supremo. Garuda nasceu em uma classe de pássaros. No entanto, o mundo inteiro os adora. Mesmo nas leis das Escrituras, a ordem social e espiritual deste mundo, vê-se que as pessoas nascidas em qualquer classe social serão identificadas como Brahmana, Kshatriya, Vaisya, Shudra e assim por diante, de acordo com as características de suas ações e qualidades. A ocupação de uma pessoa não será determinada por seu nascimento. Portanto,
como é que vai ser possível identificar os associados do Senhor Supremo, que são eternamente liberados pela identidade de sua classe social? Por esta razão, o professor de todas as almas, Srila Sanatana Goswami, sobre o tema da identidade familiar de Srila Das Goswami Prabhu, usou a frase "o sol acima da lótus da classe de secretariado". O sol tem algum relacionamento com a lótus. A lótus é uma flor macia, nascida da água, e o sol é o revelador do mundo, uma bola brilhante de fogo. A classe, ou definição, destas duas entidades não é a mesma ou similar, mas ainda assim o sol aceita alguma relação com a lótus, distribuindo-se a lótus e fazendo com que a lótus possa crescer e florescer. Alguma relação dos Vaishnavas com as classes sociais é comparável a isso, embora este exemplo só pode ser tomado parcialmente. Na verdade, a classe social que os associados ou devotos do Senhor aceitam quando eles aparecem se purifica. Isso de classe social não tem nada a ver com os associados de Deus. Namacharya Silaharidasakura, amanhã, inclusive, é um festival muito importante, é o festival que encerra o mês de festivais do nosso calendário Gaudiya Vaishnava, do Sri Chaitanya Sarasvati Mati, é o desaparecimento dele, uma alma pura que cantava 300.000 vezes o santo nome por dia. Por isso que o nome dele é Namacharya, o Acharya do santo nome, Namacharya Sila Haridasakura. Então, ele não era Brahmani. Vários devotos não eram Brahmanes. E eram associados de Deus. Então, não tem nada a ver isso de classe com a associação com Deus. Devotos puros com a classe de casta dele. Considere este versículo probatório das Escrituras sobre o assunto. A classe social em que um Vaishnava aparece se purifica. Sua mãe, a sua residência ou localidade tornam-se afortunadas e seus ancestrais dançam no céu. Krishna disse: adorar meus devotos é maior do que adorar a mim. Se considerarmos as declarações das Escrituras como esta, logicamente, também seremos capazes de entender que os dias de aparecimento de devotos são ainda mais auspiciosos do que os dias de aparecimento do Senhor Supremo. Isso ocorre porque a vida dos devotos e personagens dão uma melhor chance de aprender sobre o Senhor claramente que a vida e caráter do Senhor. É por esta razão que o Senhor Supremo apareceu neste mundo, sob o disfarce de um devoto como Sriman Mahaprabhu, e ensinou devoção. Desta forma, a atmosfera do mundo muda gradualmente pelo aparecimento de Srila Bhaktivinoda Thakura, e as características extraordinárias de Thakura atraem a atenção afiada dos virtuosos e enche-os de alegria. Então, onde aparece um grande santo, um devoto puro, o local fica sagrado, a família ganha benefício, todos se beneficiam quando o devoto puro aparece na terra. E é dito nas escrituras de Gaura Lila, no Chaitanya Charitamrita, no Chaitanya Bhagavata, que por que todos os devotos associados íntimos de Mahaprabhu não apareceram todos em Navadvipa? Alguns apareceram longe, em outras regiões, como Nityananda Prabhu. Por quê? Porque foi um arranjo para que todos esses locais se beneficiassem com devotos puros aparecendo nesses locais. E a família que
tem um devoto puro, como a mãe de um devoto puro, não é uma alma normal, não é qualquer alma que é mãe de um devoto puro, não é qualquer alma que é mãe do Senhor, quando o Senhor aparece. Como mãe Yashoda, como Devaki também, o pai de Krishna, Nanda Maharaj, Vasudeva, não são almas normais. Eles tiveram mérito para ter um filho, ou próprio a Suprema Personalidade de Deus, ou para ter um filho associado de Krishna. Mãe Sati, também a mãe de Mahaprabhu, não é qualquer alma. Jagannatha Misra, o pai de Mahaprabhu. Então, quando uma alma pura vem, o local que ele vive fica sagrado. É dito que todo lugar que um devoto puro pisou se torna um lugar de parikrama, um local sagrado. E Srila Bhaktivinoda Thakura, ele purificou a terra, ele purificou todos quando ele veio para esse plano, nos ajudar, nos ensinar, através de vários livros. Ele tem muitos livros compostos por ele, escritos por ele. A maioria das canções que cantamos nesse livro, Kirtan Gagi, são dele ou de Srila Narottama Das Thakura, mas ele, assim, uma alma extraordinária, e ele era magistrado, ele trabalhava para o governo, um alto cargo do governo, como Sanatana Goswami e Rupa Goswami também. Por isso que ele é considerado o sétimo Goswami de Vrindavana também. Ele era funcionário do governo e totalmente entregue à consciência de Krishna. Ele trabalhava durante o período lá para o governo, ele era magistrado, era juiz, e o resto do tempo dele, como eu disse, ele gastava 1h30 só com ele. O resto era trabalhando para o governo ou na vida devocional, escrevendo canções, escrevendo livros, pregando, distribuindo a consciência de Deus da forma pura. Distribuindo a consciência que Mahaprabhu nos deu através dele, né? Mahaprabhu deu, como foi dito, foi deturpada e ele resgatou toda a consciência pura novamente. Então, uma grande alma, por isso que hoje é um dia muito especial para nós do Gaudiya Vaishnavismo. Em termos de sua identidade mundana, como um menino sem pai, ele passou um tempo na casa de seu tio materno, envolvido em estudo e outras atividades. Vendo seu gênio surpreendente, o comportamento de derreter o coração, capacidade poética sem precedentes e profundo apego ao Dharma, seus parentes ficaram espantados e extremamente afetuosos com o menino. Thakura fortemente aderiu ao Dharma durante sua infância, e até mesmo Pandits ficaram perplexos ao ver seu aprendizado ilimitado de todas as escrituras religiosas. Mesmo em sua juventude, Thakura Mahasai escreveu numerosos livros em várias línguas. Vendo a beleza juvenil do menino, seus parentes fizeram com que ele se casasse. Quando ele cresceu, como se fosse uma alma ordinária, imersa em passatempos de karma, Thakura Mahasai aceitou o cargo de deputado magistrado, que era muito difícil para um bengali atingir. Mudou-se para Orissa e viveu perto do templo de Shri Jagannatha. Então, desde pequeno, a família percebeu que ele não tinha pai. Na família do tio, eles perceberam que ele tinha algo especial. Ele já desde pequeno demonstrava ser um devoto puro, escrevendo livros desde jovem, conhecendo as escrituras. Então, as pessoas ao seu redor já estavam percebendo que ele não era uma alma normal, uma alma comum, como nós.
Na verdade, a alma normal não é como nós. A nossa alma está iludida. Uma alma normal é a alma que tem a consciência plena de Deus. Nós estamos iludidos, nós somos a minoria. As almas que pertencem ao mundo material são a minoria. 1/4 das almas que tem no mundo transcendental. E todo átomo tem alma. Então imagina a quantidade quase infinita de almas que habitam o mundo transcendental. Então não é normalidade o estado que estamos hoje de ilusão por Maya, nos identificando com esse corpo, nos identificando que somos mulher, homem, pequeno, alto, baixo, gordo, magro. Isso não é a saúde da alma. Nossa alma está doente. Uma alma saudável, ela não tem identificação com o corpo. Uma alma saudável está servindo Krishna o tempo todo, em Sharanagati. Nós estamos doentes. E o Guru, através do Guru, ele é o nosso médico. O Guru é o médico da alma. E Srila Bhaktivinoda Thakura também. Ele veio para resgatar isso, para dar o remédio correto para nós. E através dele, na sucessão discipular, chegou agora em Srila Acharya Maharaj, no caso do Sri Chaitanya Sarasvati Mati, e ele está nos dando o remédio correto, a concepção correta do que devemos praticar, de como devemos agir, de ser humilde, tolerantes, dar honra e respeito a todos sem querer em troca, a prática diária, o sadhana diário, através de suas orientações, cantando as canções de manhã e à noite, o Vandana, cantando a Japamala, lendo as escrituras, Sadhu Sangha, a coisa mais importante que tem, associação com devotos, porque a nossa prática não é individual, a nossa prática é coletiva. O caminho é individual, mas a prática é coletiva. E onde podemos fazer uma prática coletiva? Em nossa casa? Sozinhos? Não. Aonde que tem a prática coletiva? Não agora com a quarentena, mas estamos fazendo a prática coletiva através da internet. Mas aonde que pode ter uma prática coletiva quando está tudo normalizado, sem quarentena? Onde podemos encontrar os devotos? No templo. Todos os dias agora, pelo menos o Templo de São Paulo, será agora a partir da metade de setembro, talvez eu vou escolher o dia, mas na segunda quinzena de setembro reabriremos presencialmente o Templo de São Paulo, todos os dias. Então, onde que a pessoa poderá se abrigar, ver a deidade, honrar a prachada da deidade, fazer o canto do santo nome congregacionalmente, Harinama Sankirtan. Onde que a pessoa poderá fazer isso? No templo. Então temos que ter o esforço, o sacrifício de sair de casa, do conforto, porque é muito prático, muito confortável. Mas Krishna está vendo todo o nosso sacrifício. Uma vez, Shripati Yagi Maharaj estava aqui no templo de São Paulo e tinha alguns devotos aqui, creio que foi no domingo. E aí ele começou a perguntar onde morava, onde o outro morava, onde o outro morava. E aí tinha um devoto que até ele abandonou o corpo. Ele abandonou o corpo sábado agora que passou, sábado de manhã. Ele estava com muito problema de saúde, ele abandonou o corpo. Ramasundar Prabhu, devoto bem antigo, devoto de Srila Govinda Maharaj. E ele aí, quando chegou nele, Shripati Yagi Maharaj perguntou, onde você mora? Ele falou, em Itapicerica da Serra. É longe. É muito longe. E ele tinha problema de saúde, enfim, ele vinha de condução. Ele tinha que pegar, creio que 3, 4 conduções até chegar à casa dele. Só que a casa dele não era próxima do ponto do ônibus. E ele tinha que andar mais 15, 20 minutos, meia hora a pé para chegar na casa dele. E Shripati Yagi Maharaj falou, nossa, você vem de tão longe, você está aqui? Ele falou, sim. E Krishna está vendo aquilo.
Krishna vê tudo o que fazemos. Não adianta querer esconder e fazer uma farsa com Krishna. Krishna vê tudo. Não só o que fazemos, mas o que pensamos. Então, esse exemplo de Ramasundar Prabhu, porque ele tinha muita determinação, apesar de todo o problema de saúde dele, ele vinha no templo. De vez em quando ele aparecia no templo, participava conosco. E ele foi embora, chegou a hora dele, ele cumpriu o karma dele durante esse período que ele esteve aqui na Terra, encarnado nesse corpo. E agora ele vai seguir o processo dele. Não sabemos aonde, mas ele serviu. Então, ele vai ter um corpo apropriado para continuar o serviço que ele fez até hoje. Até sábado, na verdade, que ele estava aqui encarnado conosco. Então, Krishna vê tudo e temos uma grande alma como o Srila Bhaktivinoda Thakura, hoje é o festival dele, que deu a oportunidade de nós conseguirmos não compreender, mas pelo menos ler as escrituras, como funciona o processo de Bhakti Yoga, como é importante fazer a prática diária e tudo mais. Quem resgatou toda essa informação, sem sarradismo, sem imitação, sem querer mudar as coisas, como foi falado, que cada um queria mudar para tirar o seu próprio proveito, queria mudar o que Rupa Goswami falou, o que ele escreveu, porque seguimos Rupa Goswami, o guru de Abhideya, a prática devocional. Por isso que somos da Rupa Nuga Sampradaya, a escola de Rupa Goswami. E Srila Bhaktivinoda resgatou toda aquela influência errada que estava sendo praticada. Então devemos muito a ele, devemos muito, muito mesmo a ele. Srila Prabhupada Sarasvati Goswami, em poucos versos e em outros lugares de forma estendida, brevemente revelou a identidade secreta de Thakur Mahasaya. Assim, os entendidos aprenderam sua verdadeira identidade. No final de sua Anubhasya no Sri Chaitanya Charitamrita, Srila Prabhupada escreveu: não há comparação nos três mundos de seus ensinamentos misericordiosos da prática de devoção a Krishna. Ninguém jamais assumiu uma forma humana e distribuiu a riqueza de Krishna Prema como Srila Bhaktivinoda Thakura. Recebendo sua misericórdia, eu agora apresento esta Anubhasya, dentro da qual não há nada que me pertence. Enquanto eu viver, vou lembrar dele dentro do meu coração. Eu eternamente aspiro por seus pés. Ele é uma manifestação da misericórdia de Shri Goura. O que posso dizer sobre a sua grandeza? Ele é um dos associados divinos do Senhor. Ele apareceu e serviu a forma não diferente do Senhor Krishna, Shri Goura. Esta expressão não deve ser falada em qualquer lugar e em todos os lugares. Quando ouvimos estes poucos versos, a nossa boca e caneta param completamente. O que eu estou pensando? A tentativa de preparar uma deidade de Shiva, estamos fazendo como um macaco. Onde está a nossa capacidade de cantar as glórias de Thakura assim? Qual é o caráter impecável deste Mahapurusha super-humano? E quem sou eu? Tão caído, ser humano rasteiro. Nós simplesmente temos o consolo de que mesmo uma conexão remota com Srila Bhaktivinoda Prabhu pode conceder a mais elevada auspiciosidade sobre a alma. Na verdade, a misericórdia de Thakura Mahasaya, fluindo em milhares de fluxos de milhares de bocas, purificou o universo. Não houve materiais, pensamentos ou assuntos que Srila Thakura não conectou com Krishna. Em seus esforços, duas correntes são predominantes:
Como o fluxo do Ganges, ele purificou todo o mundo e transformou-o em materiais para o serviço de Krishna. E como o fluxo de Sarasvati e Vedavyasa, ele misturou todas as escrituras védicas e distribuiu gratuitamente em todos os lugares a manteiga de Krishna Prema de uma forma fácil e simples. Neste mundo, não há comparação ou substituto para o dom incomparável de Srila Bhaktivinoda. No mundo da literatura, também a grandeza sem precedentes de Thakur Mahasaya tem sido e será lembrada sempre e em toda parte. Hoje, os livros como Joias, de Thakura Mahasaya, publicados e não publicados, seus livros de aforismos, hinos, canções e palestras, seus livros sobre os passatempos do Senhor e da ciência de raça, seus livros de revisão crítica, comentários e interpretação, teologia, poesia, composição e filosofia e todos os seus outros livros, ainda mais iluminados pelo agradável e servil luz do Sri Chaitanya Sarasvati, tem mostrado que eles não são diferentes da supremamente compassiva origem de todos os avatares, produzindo misericórdia e elevando as almas neste mundo. O tempo é curto, por isso vou dizer mais algumas coisas e depois encerrarei. Então, como o Srila Govinda Maharaj falou, ele veio distribuir a misericórdia para o mundo todo. Ele limpou o mundo com a sua presença aqui no plano material, dando toda essa informação para nós através de livros, onde Mahaprabhu apareceu, enfim, compôs as canções próprias, dedicou sua vida integralmente à missão, a Mahaprabhu. Então, esse é a grande personalidade que estamos fazendo hoje, a homenagem a ele, através de Srila Govinda Maharaj. Quem melhor do que Srila Govinda Maharaj para glorificar Srila Bhaktivinoda Thakura? Guru Maharaj também, Srila Siddhar Maharaj. Não vai dar tempo hoje de ler a parte das 10 preces que Srila Siddhar Maharaj compôs para Srila Bhaktivinoda Thakura, mas eu vou postar hoje, tanto no Facebook quanto no grupo do Templo de São Paulo, e é muito auspicioso ler. Quando o guru de Srila Siddhar Maharaj leu esse verso, essa prece para o pai dele, para o guru dele, Srila Bhaktivinoda, ele falou: agora eu tenho um homem, agora eu tenho uma pessoa que pode me substituir na linha Gaudiya Vaishnavismo. Quando ele leu esses 10 versos, essas 10 preces, ele identificou Srila Siddhar Maharaj como um devoto dele que poderia continuar o trabalho dele. Então é muito auspicioso ler esses 10 versos, principalmente hoje, no dia do aparecimento de Srila Bhaktivinoda Thakura. Temos que fazer um sacrifício, todo mundo está cansado quando acabar a live, mas rapidamente, são 10 versos, rapidamente você lerá e terá um ganho espiritual. Porque Srila Govinda Maharaj diz: no dia do aparecimento e desaparecimento de grandes almas, nós temos que ler, especialmente nesses dias, sobre a pessoa, sobre a personalidade. Isso é muito, muito auspicioso para a nossa vida devocional. Então não custa. Não vamos perder tempo, vamos ganhar o tempo. 5, 10 minutos, se lermos com calma, será muito produtivo para o nosso avanço espiritual. Vamos terminar agora com a última parte da leitura. E temos que cantar hoje também a canção Guru Parampará. É uma canção um pouco longa, mas vamos cantar, temos que cantar. Faz parte do festival.
Srila Bhaktivinoda Prabhu mostrou o cumprimento de todos os seus esforços em seu serviço ao Dham de Sri Gauranga. Vocês todos já ouviram falar sobre a sua manifestação do Dham. Muitas pessoas egoístas se opunham à sua descoberta do local de aparecimento de Sriman Mahaprabhu em muitas maneiras, mas ele intrepidamente cumpriu o desejo de Sri Gaurachunda e manifestou o Dham tão perfeitamente que hoje as mentiras das línguas dessas pessoas egoístas pararam. Eles não podem encontrar alguma maneira de suprimir Mayapur. Todos agora cantam livremente as glórias de Mayapur. Em uma frase, Srila Bhakti Thakura Vinoda foi a forma combinada de Swarupa, Sanatana, Rupa, Raghunatha, Ramananda Roy, Haridasa, Sridiva, Krishnadas e Narottama. Isso ocorre porque o cumprimento de todos os esforços dos Goswamis é visto dentro dele em plena forma. Ao manifestar o Dham, em restaurar os lugares santos perdidos, por ter escrito livros espirituais, ao estabelecer as verdades da devoção, na renúncia, na análise filosófica, na pregação sobre o Senhor e nos passatempos de liberar almas através de Harinama Sankirtan, as almas afortunadas que viram a glória da extraordinária capacidade de Srila Bhaktivinoda Thakura, em todos os campos estavam seus pés. Ele apareceu na data de hoje. Assim, este dia também é supremamente adorável, desejável e misericordioso. Eu não tenho nenhum dom com o qual eu adoro este grande dia, mas vocês são todos grandes devotos. Que todos vocês misericordiosamente concedam-me a qualificação para adorar este dia santo. Por sua misericórdia, que a fervorosa oração por misericórdia de Srila Bhaktivinoda Prabhu possa despertar dentro de mim, que eu possa ser gloriosamente adornado, interna e externamente, com o Kirtan prescrito pelo Sri Gaura, e que eu possa ser ocupado no serviço dos servidores de Sri Vinoda Sarasvati eternamente. Esta é a minha oração. Eu eternamente ofereço a minha reverência perante os devotos do Senhor Supremo, que são salvadores do caído, oceanos de misericórdia e árvores realizadoras dos desejos. Originalmente traduzido e publicado no site Sri Gaudiya Darshan por Sripad Bhakti Kamal Tyagi Maharaj. Assim terminou essa aula de Srila Govinda Maharaj, e ele fala que é uma aula que ele gostou muito porque Srila Siddhar Maharaj gostou, Srila Sri Bhaktivedanta Swami Prabhupada também gostou dessa aula, então ele tinha muito carinho por essa aula, e ele perguntaram para ele se devia de publicar e traduzir para outros idiomas. Ele falou que sim, que era para fazer isso e publicar no periódico Gaudiya, o periódico que eles faziam no templo na época. Então ele é uma aula muito importante e bem completa, glorificando Srila Bhaktivinoda Thakura. Como eu falei, as 10 preces de Srila Siddhar Maharaj eu vou publicar, não vamos ler agora. Tem mais um passatempo de Srila Bhaktivinoda Thakura, que é interessante todos escutarem, e que ele, com seu filho pequeno, Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakura Prabhupada, estavam indo para uma cidade e estavam caminhando, porque na época não tinha carro, na época não tinha nenhum outro tipo de veículo, e eles estavam caminhando e iam chegar muito tarde na cidade. Então eles resolveram entrar num templo abandonado que tinha no caminho até a cidade,
entraram no templo, ele e seu filho pequeno ainda. E quando entraram, o templo era mal assombrado. Isso existe? Sim, existe. E eles entraram no templo e daqui a pouco começou a aparecer objetos sendo atacados na sua direção. Era uma alma que estava lá, perturbada, e não queria que eles ficassem no local. E aí ele começou a cantar o santo nome, Mahamantra Hare Krishna. E logo tudo se acalmou e ele dormiu com seu filho. Quando acordou, foi para a cidade. E aí ele contou para as pessoas que moravam na cidade, perguntaram para ele, poxa, vocês andaram a noite inteira, né? Ele falou, não, nós dormimos no templo, lá no caminho. E aí as pessoas falaram, não, mas aquele templo é mal assombrado. Tem um fantasma lá, é o pujari, é o sacerdote do local. Ele ficou revoltado e ele não deixa ninguém entrar no templo, enfim, ele fazia a manifestação dele no templo. E é dito que quando um devoto puro canta o santo nome, nenhum empecilho aparece. Então o fantasma estava lá revoltado, atrapalhando todos que iam lá no templo, e ele cantando o santo nome, o fantasma, a alma que estava lá, se beneficiou com o canto do santo nome dele, um devoto puro. Por isso que onde tem um devoto puro, ele pisa, ele deixa o local sagrado. A família dele se beneficia. Todos que têm algum contato com ele se beneficiam. Srila Govinda Maharaj falou isso agora há pouco. Por menor que seja o contato que temos com Srila Bhaktivinoda Thakura, teremos o benefício. E como que podemos ter o contato com ele agora? Cantando suas canções que ele compôs. Se fizer o que Srila Acharya Maharaj está falando, a prática diária, à noite, por exemplo, a última canção que cantamos antes da aula, para os Vaishnavas, Sri Vaishnava Mahima Giti, é composta por Srila Bhaktivinoda Thakura. De manhã, quando fazemos o Arati, a canção Sri Nama Kirtan de Ashwamatinanda, composta por Srila Bhaktivinoda Thakura. A outra canção, Invocação Preciosa Sharanagati, composta por Srila Bhaktivinoda Thakura. Então veja só, Bhajan Gita, a outra canção, composta por Srila Bhaktivinoda Thakura. É uma forma de termos uma conexão com ele. Por quê? Porque ele que compôs. E seguir as regras, regulamentos, seguir o sadhana diário que ele resgatou, tudo isso é servir, ter alguma conexão com Srila Bhaktivinoda Thakura. Através de quem? Através de Srila Acharya Maharaj. O que ele orientar, nós seguimos e temos uma conexão não só com Srila Bhaktivinoda Thakura, mas com todo o Guru Varga até chegar em Mahaprabhu. Até chegar em Mahaprabhu, em Nityananda Prabhu. Ele teve muito esforço para nos dar tudo isso, temos que reconhecer, e não só reconhecer, temos que praticar da forma correta, para honrar todo esse esforço que ele fez, que o seu filho, o seu discípulo, Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakura fez, o sacrifício de Ase Bhaktivedanta Swami Prabhupada, de Srila Siddhar Maharaj, de Srila Govinda Maharaj, e agora o grande sacrifício também de Srila Acharya Maharaj para manter a missão da forma adequada. Então, temos que praticar da forma correta para glorificar todo esse Guru Parampara, que deu tanto suor, fez tanto por nós. Temos que dar a nossa parte também, praticando da forma correta para deixá-los felizes. A forma de deixar eles felizes, a forma de deixar o Guru feliz, é praticar da forma correta. E o Guru ficando feliz, Mahaprabhu, Krishna, Nityananda Prabhu estão todos felizes.